Bom, gente, esse é o último assunto da nossa revisão para a prova de morfologia, e eu vou falar aqui um pouquinho, né? Ele diz respeito aos processos de formação de palavras. De modo geral, né, esses processos de formação de palavras, eles têm uma função, eles acabam evidenciando um aspecto, um princípio de funcionamento das línguas, que é o princípio da recursividade. E o que seria a recursividade? É eu utilizar um número finito de itens, de marcas linguísticas, combiná-las entre si para formar um número infinito de outros itens lexicais, né, de outros itens linguísticos. Então, em termos aí dos processos de formação de palavras, eu tenho, o que eu faço, né? Eu economizo léxico, eu economizo memória, eu economizo espaço, né? Na minha memória e no próprio léxico, né? Se é que a gente pode falar de espaço, né? Mas mal comparando, é uma forma de economizar, né? Espaço e memória. E aí eu tenho uma base, o que eu faço, né? O que é o processo de formação de palavras? É eu pegar um item lexical, uma base lexical, e a partir dela formar outras bases lexicais que deem conta das minhas necessidades comunicativas. Porque imaginem vocês se a gente tivesse que, toda vez que eu preciso nomear algo no mundo, toda vez que eu preciso nomear um ser, toda vez que eu preciso nomear um evento, um processo, se eu pegasse uma palavra completamente nova, tirasse do nada, criasse do nada, o que aconteceria, né? A nossa memória não daria conta disso, né? O nosso repertório, ele não ia ter como se expandir muito por causa da nossa memória. Então, o que a gente acaba fazendo? Qual é a estratégia, né, que nós utilizamos? Nós pegamos uma base que já existe e a partir dela formamos outros itens linguísticos, outros itens lexicais, tá? Então, o processo de formação de palavras é basicamente esse. E existem, né, basicamente dois processos, né? Existem dois processos básicos que são os mais produtivos, que são a derivação e a composição, tá? Então, o que é a derivação? Eu tenho lá um item lexical, um morfema lexical, e a partir dele eu derivo, né? Eu adiciono afixos no início ou no final desse item, de modo a formar outras palavras. E o que é a composição? A composição é quando eu junto formas livres, né? Eu junto itens lexicais para formar, junto dois ou mais para formar um outro item lexical. Então, exemplo de derivação, né? Reiniciar, por exemplo, é um exemplo de derivação prefixal, porque eu adicionei um afixo, que eu chamo de prefixo, né, um morfema no início da palavra. Um exemplo de derivação sufixal seria, cachorrão, por exemplo, né? Eu adicionei um afixo ao final da palavra cachorro e para criar um outro item lexical. Que é o caso que acontece naquilo que a gente falou da desinência de gênero, né? Que é o que acontece em galo e galinha, né? Eu não tenho aí um processo flexional, eu tenho um processo derivacional. Eu adicionei um sufixo a galo, a base, né, lexical galo, e formei um outro item que é a galinha. Por acaso é o feminino, o sexo feminino do galo. E aí, exemplos de composição. Eu tenho, por exemplo, guarda-chuva, né? Eu tenho a palavra guarda, que é um verbo, guardar, e tenho a palavra chuva, né, que é um substantivo. Eu junto esses dois itens, essas duas bases, e eu formo um terceiro item, que designa um objeto que serve para guardar da chuva. Então, esses processos são os processos básicos, tá?
Eu vou passar rapidamente pelos processos, explicar o que eles são. E vocês têm um PowerPoint, né, que eu elaborei e mandei para vocês, né? E é o tipo de coisa também que você acha nas gramáticas, né? Eu só vou pincelar algumas coisas, algumas observações que de repente possam, né, gerar, né, alguma dúvida. Então, eu tenho a derivação prefixal, que quando eu adiciono um prefixo, e esse prefixo ele ressignifica aquele item lexical. Os prefixos, normalmente, eles têm uma relação semântica, muitos deles têm relação semântica com as preposições, né? Então, por exemplo, depenar, né? Eu tenho aí o prefixo de, que tem uma relação com a preposição de, né? Comemorar, por exemplo, né? Esse ele guarda uma relação com a preposição com, e assim por diante. Eles são normalmente, eles não assumem, né, os prefixos, diferentemente dos sufixos, eles não têm uma função que a gente pode chamar de morfológica. Por quê? Porque eles não alteram a classe gramatical das palavras às quais eles se juntam, né? E o sufixo tem essa característica, né? O sufixo, ele tem a função morfológica porque ele modifica a classe da palavra primitiva, né? Então, por exemplo, eu tenho um substantivo, o substantivo real, aliás, o adjetivo real. E aí eu posso, ele pode ser substantivo também, né? Mas assim, eu tenho ali o nome real. E a partir desse nome eu posso formar um verbo, realizar. Eu tenho o adjetivo feio. A partir desse adjetivo eu formo um substantivo, feiura, né? Ou eu posso formar também um verbo, enfear. E aí, gente, a gente tem aí uma função morfológica no sufixo que não aparece no prefixo, né? Que é a função de mudar a classe, de alterar a classe gramatical a partir da palavra primitiva, né? A palavra primitiva tem uma classe e a palavra derivada vai ter outra, ok? Que mais? Deixa eu ver aqui. Uma observação importante é que nem sempre a gente vai achar um radical, né, da palavra primitiva, radical, né, aquela, né, que é produtivo na língua, né? Então, o exemplo disso seria a palavra meticuloso, né? Eu tenho aí um adjetivo, mas o radical dessa palavra é um radical que não é produtivo, ele não se encontra, a gente não encontra ele em outras palavras, né? Ao contrário do feio, feiura, enfear, feinho, feião, que a gente tem aí uma produtividade desse radical, tá? Então, isso é uma observação que é importante lembrar. Vou continuar falando disso no próximo vídeo.